Dois livros custam R$ 60 e o preço de um deles é igual ao dobro do preço do outro. Eu quero representar isso aqui através de um sistema, usando as letras x e y, para representar as incógnitas, que são os números desconhecidos. Estabeleça um sistema de duas equações do primeiro grau associada a cada uma delas à situação a seguir. Então, são dois livros. Qual o preço dos livros? Eu não sei. Então, o preço de um. Ele pediu para usar x e y. Então, um vai custar x, o outro vai custar y. Ele está dizendo que dois livros custam R$ 60 juntos. Então, se é juntos, eu vou somar x mais y, que vai dar igual a R$ 60. O preço do livro x mais o preço do livro y vai dar R$ 60. Ele disse que o preço de um deles é igual ao dobro do outro. Certo? O preço de um deles é igual ao dobro do outro. Ou seja, vamos dizer que x seja o mais caro. Então, o preço de o preço de x é igual ao preço, duas vezes o preço de y. Ou seja, o preço de x é igual ao dobro do preço do outro. O preço de x é igual ao dobro do preço do outro. Então, aqui eu tenho um sistema de equações, onde ele diz que o preço de vamos chamar o preço de x, é igual ao dobro duas vezes o dobro do outro. O outro é o que? Y. Então, o preço de x é igual ao dobro do preço de y. Então, a gente colocou aqui e representou através de um sistema de equações. Vamos ver esse outro aqui. A soma das idades de Theo e Fernanda é 9 anos, enquanto a diferença entre estas idades é 3 anos, sendo Theo mais velho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer assim, que a idade, como Theo é mais velho, a idade de Theo vai ser x, e a idade de Fernanda, é importante esclarecer quem é, vai ser y, porque quando a gente falar de a gente está falando usando os valores x e y. A idade de Theo e a idade de Fernanda. Só que ele diz que Theo é mais velho. E está dizendo que a soma das idades de Theo e Fernanda é 9 anos. Então, x mais y vai ser igual a 9. A idade de Theo mais a idade de Fernanda vai dar 9 anos. E a diferença, quando ele fala de diferença, eu estou falando de subtração. A diferença entre essas idades é 3. Entre as idades de quem? De Theo e de Fernanda. Sendo Theo mais velho, então a idade de Theo menos a idade de Fernanda vão dar 3 anos. Ou seja, a soma é 9, a diferença é 3. A soma das idades de Theo e Fernanda é 9. E a diferença entre um e outro é 3. Ou seja, como Theo é mais velho, a idade de Theo menos a idade de Fernanda vai dar igual a 3. Só que a gente não coloca o nome, coloca os valores, as variáveis, as incógnitas x e y. Certo? Vamos ver o outro. Uma tábua de 3,5 centímetros de comprimento deve ser cortada em 2 pedaços, de tal forma que o comprimento do pedaço maior seja igual ao triplo do comprimento do pedaço menor, menos meio metro. Ou seja, uma tábua vai ter 2 pedaços. O primeiro pedaço mais o segundo pedaço, são 2 pedaços, vão dar 3,5. Vamos aqui, ele falou do pedaço maior, vamos dizer que o maior seja x e o pedaço menor seja y. A soma desses 2 pedaços vão dar 3,5 metros, certo? Uma tábua de 3,5 metros de comprimento deve ser cortada em 2 pedaços, de tal forma, os 2 pedaços aqui, que o comprimento do pedaço maior seja igual ao triplo do comprimento menor menos 0,5 metros. Ou seja, vamos lá. O comprimento do pedaço maior, que é o comprimento do pedaço maior? X. Do pedaço maior seja igual, ou seja, seja igual ao triplo do comprimento do menor. Triplo são o quê? 3 vezes. Então, o maior vai ser 3 vezes o comprimento do menor. Ou seja, 3 vezes y. Comprimento do menor menos
meio metro, então menos 0,5. Então, aqui eu tenho a soma dos dois pedaços, vão dar 3,5 metros. O maior, o comprimento do maior é igual ao triplo do menor menos meio metro. Então, aqui eu tenho um sistema de duas equações com duas variáveis. Vamos ver esse outro. Gabriel tem 10 cédulas, umas de R$ 20 e outras de R$ 10, fazendo um total de R$ 130, certo? Ou seja, vamos chamar X a quantidade de cédulas de R$ 20, Y a quantidade de R$ 10. Mas quantas são essas quantidades? Nós não sabemos, não é isso? Então, só que Gabriel tem 10 cédulas, então são 10 cédulas. Somando a quantidade de R$ 20 mais a quantidade de R$ 10, vão dar 10 cédulas. Não é isso? São 10 cédulas, 10 notinhas. Então, umas de 20, mais as de 10 vão dar 10 notinhas, 10 cédulas, não é isso? Umas de R$ 20, outras de R$ 10, fazendo um total de R$ 130. Ou seja, a quantidade de notas de R$ 20, no caso aqui, R$ 20, mais a quantidade de notas de R$ 10, vão dar R$ 130. Ou seja, R$ 20 vezes a quantidade dela, que eu não sei quantas são, mais R$ 10 vezes a quantidade de notas, vão dar R$ 130. Eu estou com um sistema aqui de equações pronto. Agora vamos ver outro aqui. Nós temos aqui, vamos lá, a soma de dois números é 100. E o maior deles é igual ao dobro do menor mais 4. Ou seja, vamos chamar de x o número maior. Y o número menor. Então, está dizendo que a soma de dois números é 100. Ou seja, se tomar o número x mais o número y, vai dar 100. Certo? O maior deles é igual ao dobro do menor mais 4. O maior deles, que é o maior x. O maior deles é igual, o maior é x. Está dizendo que esse maior é igual. Então, é igual ao dobro do menor. Aqui é menor, erro de digitação. Ao dobro, o que é o dobro? 2 vezes. É igual ao dobro do menor mais 4. Pronto, aqui eu tenho um sistema. A soma dos dois números vai dar 100. O maior vai ser igual ao dobro do menor mais 4. Então, aqui eu já representei aqui através de um sistema. Esse outro. Em um jogo de basquete, a cestinha do time vencedor fez 24 cestas. Alguns valendo 3 pontos e outros valendo 2 pontos, num total de 56 pontos. O jogo de basquete assistindo o time vencedor fez 24 cestas. Então, tenho cestas com 3 pontos e cestas com 2 pontos. Certo? Então, as cestas com 3 pontos vai dar, vou chamar de x. E as cestas com 2 pontos, vou chamar de y. Então, a quantidade de cestas de 2 pontos mais a quantidade de cestas de 3 pontos mais a quantidade de cestas de 2 pontos vão dar 24 cestas. Certo? E aqui vão dar 56 pontos. Então, a quantidade de cestas vezes a quantidade de pontos, mais a quantidade de cestas de 2 pontos, vão dar 56 pontos. Certo? Aqui são a quantidade de cestas de cada uma. E aqui a quantidade de cestas vezes 3 pontos, mais a quantidade de cestas de 2 pontos, vão dar 56 pontos. Então, aqui eu tenho um sistema de equações do
de duas equações do primeiro grau com duas variáveis. Vamos ver essa outra aqui. O perímetro de um terreno retangular é 22 metros e a medida da frente é 5 metros maior que a medida do outro. Então, o perímetro de um terreno retangular é 22 metros e a medida da frente é 5 metros maior que a medida do fundo, certo? Ora, vamos ver aqui. Eu tenho um terreno retangular, vou fazer aqui um terreno retangular. Aqui eu tenho a medida X. Eita, aqui não ficou muito retangular, não. Mas vamos lá, aqui tem a medida X. Então, se aqui é a medida X, aqui também é a medida X. Aqui é a medida Y. Então, aqui também vai ser a medida Y. Quando eu falo em perímetro, eu estou falando da soma de todos os lados. Então, aqui eu tenho 2 de X mais 2 de Y. É isso, é X mais X, 2 de X mais 2 de Y. Então, o perímetro vai representar aqui. Aí ele está dizendo que você somando 2x mais 2y vai dar 22 metros, né? O perímetro de um terreno, que é o perímetro, 2x mais 2y. Ele está dizendo que esse perímetro vai dar 22 metros. E a medida da frente, vamos então, a medida da frente aqui é x, é 5 metros maior que a medida do fundo. O comprimento vezes a largura, no caso, né? Ou seja, a medida da frente, não é isso? A medida da frente é 5 metros maior que a medida do fundo, ou seja, é igual a 5 metros maior que a medida do fundo. No caso, o fundo aqui a gente está falando dessa largura. Então, é 5 metros maior que a medida do fundo. Então, a medida do fundo mais 5. Então, aqui eu vou ter um sistema de equações duas equações do primeiro grau com duas variáveis.